É isso aí, torcida do Flusão. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor do Fluminense. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais uma notícia, bora para mais um conteúdo do Flusão. Era o que perfeito, ele dá a Agora, batida essa boa, aí, o Rocher, ele pega aqui. Ele não pega nem aqui, ele pega aqui, de tão absurdo que foi a defesa dele. Vamos falar do Fluminense, gente? Cris! Amanhã tem Flu no SBT, hein? Tem! Sul-Americana. Cris, o que tá acontecendo? O Fluminense começou o Brasileiro. O que aconteceu? Perdeu pro Fortaleza. Gente, perdeu. 2-0. Só que o jogo teve a demissão do treinador Mano Menezes. Eu fui pega de surpresa, vocês também ou não? Eu não fui pego de surpresa. Gente, eu fui. Eu acho que pelo enredo do jogo, eu não fui pego de surpresa. Você assistiu ao jogo? Mas eu fiquei espantado. Assim, eu não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, mas é aquele jogo que mostra que os jogadores não estão mais com o treinador. Perdeu o grupo. Perdeu o grupo. Vamos lá. O que aconteceu? Ô, Cris, parou! Levanta essa cabeça. Amanhã virou a chave. Amanhã, Cris, é Sul-Americana, tá? Você não fica assim. Ele tá até quietinho hoje, tá vendo? Você tá bem, Cris? E recuperando. Adivinha quem vai treinar o amanhã tem time? Fluminense e Once Caldas aqui na tela do SBT. É Sul-Americana, meu povo. E a gente vai ao vivo com meu amigo querido André Galvão, que arrebenta tudo. Direto de Manizales, na Colômbia. Conta pra mim, meu amigo, como é que tá o clima aí? Amanhã estamos com Flusão aqui na tela do SBT, hein? Amanhã tem no SBT. Que legal falar com você, Fernandinha, com o Venê, com o Pedrosa, até com o Cris aí que tá com a cabeça um pouco baixa, mas vai dar certo. O Flusão vai estrear nessa terça-feira diante do Once Caldas aqui em Manizales. Você sabia que é a capital mundial do café, né? Pelo menos eles dizem por aqui, uma região muito cafeteira, né? A Colômbia é conhecida como a seleção cafeteira e toda a região aqui tem inúmeras plantações de café, onde o Fluminense vai estrear nessa terça-feira diante do Once Caldas, sob nova direção, por enquanto com o técnico interino, Marcão, né? Porque o Mano Menezes acabou mesmo sendo demitido após o jogo de sábado diante do Fortaleza, já vinha sendo muito criticado pelos torcedores, o ambiente estava ruim, né? Como o próprio Venê estava dizendo, um clima que não estava legal entre ele e os jogadores, como isso foi comprovado, né? Com Felipe Melo aprovando a demissão do Mano Menezes, o Marcelo curtindo, né, a postagem do Fluminense da demissão do treinador, e ainda teve lá uma discussão com o Thiago Silva, que foi pública, todo mundo viu dentro de campo e se estendeu também para o vestiário. Então, estava difícil para o Mano Menezes continuar e o Fluminense, por enquanto, ainda não tem um novo treinador, mas terá o Marcão, o interino, nessa partida diante do Once Caldas aqui em Manizales, amanhã. E o Fluminense não está em Manizales. Nós temos até as imagens, né, do Fluminense chegando aqui à Colômbia, uma viagem longa de cerca de 8 horas de duração, de Fortaleza direto para Pereira, né? O Fluminense saiu de Fortaleza, onde perdeu para o Leão pelo Campeonato Brasileiro, na madrugada desse domingo para segunda-feira, e chegou aqui cedinho em Pereira, que é uma cidade a pouco mais de 50 quilômetros aqui de Manizales, fica abaixo de Manizales, a cerca de 1.600 metros de altitude. Manizales fica a mais de 2.100 metros de altitude, uma viagem de ônibus de pouco mais de 1 hora. O Fluminense deve fazer esse deslocamento apenas amanhã, né, no dia do jogo diante do Once Caldas. Hoje, inclusive, vai treinar agora à tarde em Pereira, né? Tudo porque é uma cidade que tem uma estrutura melhor, inclusive a aeroportuária, né? Nem tem como um avião de grande porte descer aqui no aeroporto, que é particular de Manizales. Então tem que ir para Pereira, tem que voltar de Pereira para o Rio de Janeiro, e o Fluminense preferiu fazer essa logística, então, ficando a pouco mais de 50 quilômetros de distância aqui de Manizales. Mas, vida nova, Fluminense tem que agora acreditar que tudo será diferente, Fernandinha.
André, um beijo pra você, se cuida, traz café na bolsa, tá? Se cuida aí e amanhã, 9h30, aqui na tela do SBT, Once Caldas e Fluminense. André, traz um café pro Cris, que o Cris não tá legal. André, um beijo, meu amigo. Ô, Cris! Não ri. Aí, o Botafogo acabou de anunciar um jogador, Fernandinho. Ah, é? Quem? O Mastriani, atacante, Gonzalo Mastriani. Tá anunciado nas redes sociais. Bom jogador. Parabéns pela contratação. Bom jogador. Muito melhor do que o Juan Cruz, que vocês gastaram 50 milhões. Beber água. Não basta ter dinheiro, tem que saber gastar. Ai. É isso aí, torcida do Flusão. Cara, assim, o Mano já tinha perdido faz tempo esse grupo, né? Na discussão ali com o Thiago Silva, o cara literalmente xingou o Thiago Silva de tudo quanto é nome ali. Não é normal de se ver, né? É normal a gente ver adversários ali dentro de campo, na partida, se xingando, até mesmo companheiros de equipe xingando um ao outro, mas, cara, é bem difícil a gente ver o técnico, né, xingando o seu jogador. E assim, já tinha perdido faz tempo o seu grupo, não era de hoje, não dava certo mais o trabalho do Mano Menezes. Mano Menezes, como vários outros técnicos, Luxemburgo, Joel Santana, o Dunga, esses técnicos aí antigos que já fizeram sucesso, foram ultrapassados, né? Eles decidiram não trabalhar em relação a isso, não se qualificar, e o tempo, né, foi colocando eles para trás. Fernando Diniz também é um exemplo, o próprio Guardiola, cara, no Manchester City, está tendo que se reinventar no Manchester City porque foi ultrapassado. Então, assim, enquanto esses caras aí, técnico brasileiro, continuar com o mesmo pensamento, continuar da mesma forma, não vai para frente, cara. Técnico de time grande tem que entender uma coisa: o ciclo gira, cara, passa rapidão. O time é a prioridade, o Fluminense é a prioridade. Agora já tem uma disputa aí na Sul-Americana, então assim, não teve nem tempo de falar do Mano Menezes e o Fluminense já vai jogar uma Copa Sul-Americana, que é um dos objetivos para a temporada. E aí tudo joga no peito do Marcão. Agora o Marcão vai ter que resolver enquanto a diretoria do Fluminense não consegue contratar um treinador. Tem que trazer um português, tem que trazer Luiz Castro, tá aí, faz esforço para trazer. Estavam oferecendo um caminhão de dinheiro pelo Rony, tenta fazer isso pelo técnico. É isso aí, torcedor do Flusão. Eu agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.